Olá, sejam bem-vindos a este primeiro episódio da série 1 de Dezembro, Portugal e os Filipes. Para esta série é fruto de uma live para a qual convidamos o doutor, que é o historiador, Miguel Sorumenho. Miguel Sorumenho vem neste primeiro episódio fazer-nos uma introdução histórica sobre a época filipina. Mas nessa introdução, ele faz 2 interregnos, no qual vai falar sobre os anos 80 do século XIX. E nisso, o que é que tem de tão importante dos anos 80 do século XIX que o Dr. Miguel Sorumenho fez este interregno? Muito simples. Ele achou interessante contar aqui uma história sobre Eduardo Freire de Oliveira. Eduardo Freire de Oliveira tinha uma visão de um Portugal cego e desvairado. Está a ver o quanto é interessante ouvir? Mas espera aí. Mas eu disse que eram 2 acontecimentos dos anos 80 do século XIX. Então o que é que aconteceu mais? O que aconteceu foi que nesses anos 80 do século XIX foi criado um monumento referente em memória a 1 de dezembro. E Dr. Miguel Sorumenho vai nos explicar como é que foi feita a construção, a idealização desse monumento, quem foram os intervenientes, os simbolismos. Seguidamente, Dr. Miguel Sorumenho vai-nos falar sobre o papel que atualmente Portugal e Espanha têm tido na história, no trabalho fantástico que têm feito em relação ao estudo deste período filipino. E depois, então começamos realmente, o Dr. Miguel entra realmente na origem da ocupação filipina. Fique connosco. Bom, dar as boas-vindas a todos que aqui estão e num minuto explicar, e especialmente temos aqui 3 pessoas que temos há uns anos esta parte desenvolvida e dinamizada, uma associação que é a Associação de Especialistas de Cooperação para o Desenvolvimento, e neste período que estávamos de confinamento, nós quisemos não ficar de braços cruzados e quisemos entrar por áreas também do conhecimento e da partilha de conhecimento de forma tecnológica. Mas tem interagido connosco desde Moçambique, temos tido a colaborar desde Santo Tomé, Angola, e não temos procurado temas de interesse comum, de aprendizagem e passagem de testemunhos, e a metodologia tem sido praticamente conversas com a ECOD às 19 horas. Quero apresentar a Analisa e o Vítor Coelho, mas hoje vou fazer aqui uma maldade e vou pedir a uma pessoa que foi madrinha que em 30 segundos ela já está a regalar os olhos. Em 30 segundos que sugeriu que fosse o Miguel hoje a falar sobre o dia 1 de dezembro. Boa noite. Boa noite. Já agora vou fazer um bocadinho de propaganda. Eu sou colega do Zeferino na PASC, na plataforma de associações da sociedade civil, onde represento a minha associação, a AIO, antigas alunas do Instituto Odivelas. Porém, o Zeferino perguntou-me quem é que eu conheceria para esta sessão, e eu conheci o Miguel porque sou aluna da Portela Sabes e sou aluna do Vítor Tavares. Pronto. Eu gostei muito de o ouvir e até agora posso confessar, reconciliei-me um pouquinho com os Filipes. Eu cá era profundamente anti-filipina e agora já estou mais reconciliada com eles e achei que seria a pessoa ideal. Pedi o seu contato ao Vítor e pronto, aqui estamos hoje para uma troca de impressões e
e espero que goste de estar connosco e quem esteja connosco também goste e possamos todos partilhar um pouco este dia de hoje, que é um dia muito importante. Obrigado, Genoveva. Miguel, o tempo é seu, esteja à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Olá, Genoveva. Olá, Miguel. Eu não faço propriamente aqui uma conversa a defender os Filipes. Eu não sou nem contra nem a favor dos Filipes. O que eu quis aqui talvez evocar é um período que foi complexo e que não é nem um mar de rosas, mas também não é, digamos, não foi um período horrível, uma coisa tremenda. Foi um período histórico. Ainda bem que houve, de certo modo, a independência, isto é, não vou fazer aqui uma apologia do período filipino. O que eu tenho estudado, de facto, é perceber aquele período. Pergunta quem é. Foi estimulante. Olha, eu pedia que todos desligassem. Essa união dual durante 60 anos. E, se calhar, não sei, estava aqui, já perguntei várias vezes ao amigo Zeferino Boal se não seria uma conferência um bocadinho maçuda, os Filipes, a história, mas, de facto, nós, hoje, no dia 1 de dezembro, acho que faz sentido relembrar um pouco o que foi esse período e, lá está, como a Genoveva diz, as pessoas reconciliarem-se com essa memória, no sentido, não, reparem, não é agora dizer que os Filipes são os maiores, não é isso, mas é perceber um período e ver, de facto, o que houve, o que ele trouxe de novo no reino português e a Portugal. E para vermos como estas posições continuam a ser muito extremadas, eu vou ler aqui 4 linhas, de um historiador português, um homem que publicou uma série de livros com documentos sobre a história de Lisboa, chamado no século XIX, Eduardo Freire de Oliveira, e perceber então o que era, de certo modo, a oposição e o que foi esta oposição à memória filipina. Reparem bem o que diz Eduardo Freire de Oliveira por volta na década de 80 do século XIX. Diz assim: no último quartel do século XVI, Portugal, inteiramente desolado e empobrecido, dominado por uma alucinação incompreensível, impelido por um influxo estranho, cego e desvairado, debate-se num charco de lodo e de impurezas, onde por fim se deixa envenenar pelos próprios miasmas que de si exala. Então, estão a ver, é um homem do século XIX, ligado à história, que tinha do período filipino justamente esta visão horrenda, o Portugal completamente cego, desvairado, a debater-se num charco de lodo, e daí a perda da independência. Ora, nós sabemos hoje que as coisas não são assim. De facto, havia aqui, nesta época, um nacionalismo grande, depois deu, como sabem, o problema até a oposição em Inglaterra com o mapa cor-de-rosa. De facto, há toda uma conjuntura que explica e que enquadra esses sentimentos nacionalistas. E também não é por acaso, reparem bem nesta coincidência de datas, que ao mesmo tempo que o Eduardo Freire de Oliveira falava do período filipino como este tempo estranho, cego e desvairado, ao mesmo tempo inaugurava-se em Lisboa, então estamos a ver aqui, um monumento, de facto, comemorativo do 1 de dezembro. E também, claro, em nome desse nacionalismo que, de certo modo, arrasava, ou pelo menos ilidia essa memória. E isto durou até ao nosso tempo. Eu lembro, na faculdade, o período filipino não se estudava, estudava-se pouco, pouquíssimos historiadores portugueses se debruçavam sobre o tema. Eu próprio lembro um professor meu, que aliás, que eu adoro, um professor que foi meu orientador de tese na faculdade, que dizia que horror de estudar os Filipes, isto é uma traição e tal. Ele dizia isto um pouco a brincar, mas eu creio que no meio académico era
era de facto quase uma heresia falar deste período sem o condenar liminarmente. E por isso até, digamos, à década de 80, não havia estudos sobre o período. A coisa mudou. Mudou em Portugal e mudou em Espanha, o que é muito interessante. Nós temos hoje em Portugal historiadores muito, muito habilitados, grandes historiadores, a trabalharem sobre este tema, sem as paixões do nacionalismo, sem as paixões que este tema suscitava no século XIX. E temos também em Espanha historiadores que têm feito um trabalho fantástico, também completamente, se quiserem, isento, e até, às vezes, até mais pró-portugueses do que próprios portugueses. Por exemplo, eu lembro de um historiador, que é o Rafael Valadares, que tem feito alguns estudos a provar que a ocupação espanhola foi mais violenta do que aquilo que até habitualmente se crê. Mas há outros, como o Fernando Bous Alvarez, que têm também estudado este período e têm visto, de certo modo, a quantidade de indícios de uma época em que foi profícua, de certo modo, ou foram profícuas as relações entre os dois reinos. Ora, eu, muito rapidamente, portanto, estão a ver aqui este monumento, ele foi inaugurado em 1886, justamente na altura em que Ferreira de Oliveira fazia fazia esta afirmação sobre o desvario, ou desvario, como se dizia na altura, do reino português. É um monumento que custou na altura 45 contos de reis e foi dinamizado por uma comissão de pessoas e presidida pelo Marquês de Sá da Bandeira. Portanto, uma comissão que se reuniu, que juntou dinheiro, encomendaram o projeto a um pintor que era o António Tomás da Fonseca, e depois as esculturas foram feitas pelos artistas José Simões de Almeida e Alberto Nunes. A construção ficou a cargo de Sérgio Augusto Barros. No fundo, portanto, é uma evocação, reparem, o obelisco é uma afirmação quase real, majestática, que vem dos egípcios, e depois há as esculturas que ali estão, que figuram os génios da vitória e da independência. Portanto, estão a ver, num sítio central de Lisboa, nos anos 80 do século XIX, surge, justamente neste contexto nacionalista e da afirmação da independência, um monumento e escritos sobre essa época. Ora, eu vou relembrar rapidamente o que está na origem da ocupação filipina, digamos, e desse período em que Portugal esteve unido à coroa de Castela, sob o manto dos Habsburgos, a grande família reinante na Europa, e que foi talvez a família real mais importante de toda a história europeia até ao século XX. Reparem que os Habsburgos reinaram na parte oriental da Europa, que é aquilo que é hoje vários países, a Áustria, a Sérvia, a Croácia, a Alemanha. Portanto, tudo isso foi moldado também pelo ramo oriental dos Habsburgos. Muito obrigado por terem ficado até o final deste primeiro vídeo. No segundo vídeo, Miguel Ceromênio fala-nos sobre as origens da ocupação filipina. Fala-nos também sobre a morte de Dom Sebastião e a trama dos herdeiros para a ocupação do novo cargo. Bom, aqui vamos ter uma visão se Filipe era um diplomata ou não. Como é que ele via a integração ou a união de Portugal à Espanha? Como é que Filipe entrou em Tomar? Como é que fez as cortes? E a sua entrada em Lisboa? Você sabe como é que aconteceu? Filipe teve que ter um palácio real e um panteão. E qual foi esse palácio e o panteão? E o que simbolismo tiveram para ele?
essa entrada magistral no palácio? Também vamos ver. Será que Filipe era um homem muito envolvido com as suas raízes portuguesas? E a época? Bom, Filipe era um homem extremamente visionário. Tão visionário ao ponto de criar um projeto de navegabilidade do Tejo. Será que foi só isso que ele visionou? Fique connosco para perceber esta história toda. Até já.